Bem, pessoal, hoje é dia 15 de julho de 2020 e saiu a nova versão do Power BI de julho de 2020 e ela trouxe aí uma nova funcionalidade para o Power BI, que é a adição de ferramentas externas. Você pode ver aqui que antes não tinha, né, essa aba de ferramentas externas aqui. E nesse vídeo eu quero falar de uma ferramenta bacana, que é o Tabular Editor, e também dar uma pequena falar um pouco sobre grupos de cálculo, que é uma funcionalidade dos modelos tabulares que já existe já no Analysis Service, e agora a gente consegue criar esses grupos de cálculo dentro do Power BI Desktop. Beleza? Para fazer, para acompanhar esse vídeo, você vai precisar, lógico, da versão de julho de 2020 ou posterior do Power BI, e precisa também instalar o Tabular Editor. O Tabular Editor você encontra ele dentro do site do SQL BI, na aba Tools, e aqui a gente encontra o Tabular Editor. Pode clicar, digita um e-mail, clique em Download, não tem muito segredo para instalar não. Depois de instalar, quando a próxima vez que você abrir o Power BI Desktop, essa opção de Tabular Editor ela vai estar presente aqui. O vídeo é bem introdutório e eu queria dizer aqui que hoje a maior fonte de informação de grupos de cálculo, com certeza, é o site da SQL BI, que seria o Marco Russo e o Alberto Ferrari. Tanto é que hoje mesmo, 15 de julho, eles já criaram aqui um artigo, né, falando que agora existe essa possibilidade de criar grupos de cálculo dentro do Power BI Desktop. Vale a pena a leitura desse artigo, não só dele, como de todos os outros artigos que eles já falaram sobre esse assunto. Eles já falam disso há mais ou menos um ano. E outra fonte importante, que na verdade seria uma fonte deles também, seria o livro, né, de Guia Definitivo de Power BI, aqui ó, Guia Definitivo de DAX. Já tem a segunda edição, que seria essa capa. Se não me engano, tem um capítulo, que no caso seria o capítulo 9 aqui, que ele disserta sobre os grupos de cálculo, beleza? Então, a minha referência de tudo que eu vou ensinar aqui é o Marco Russo e o Alberto Ferrari. Então, vale a pena ir lá no blog dos caras e fazer esse estudo aí de tudo que eles falam sobre o assunto. Sem enrolar, vamos lá, vamos começar a falar aqui do grupo de cálculo. Eu já criei uma tabelinha aleatória de dados aqui no Power BI, que eu até vou dar uma alterada aqui. Seria o seguinte: eu tenho aqui alguns produtos, eu tenho uma quantidade desses produtos, eu tenho um peso referente a esse produto e um valor. Então, bem tranquilo, eu tenho aqui uma quantidade total de produtos, né, entre todos os produtos, um peso total de todos esses produtos e um valor total de todos esses produtos. Eu vou copiar essa tabelinha. Antes disso, queria falar uma coisa. Vocês podem perceber que o meu símbolo de tabular editor ele está desativado, ele não está escuro, né? Isso acontece porque eu não tenho agora a opção ativada de metadados aprimorados ativada, que seria essa daqui, ó, essa opção de recurso de visualização. Para ele ficar habilitado, você precisa deixar essa opção ativada. Eu até então tenho um receio em deixar essa opção ativada enquanto eu trabalho, porque pode ocorrer aí alguns bugs no modelo
e o seu arquivo PBIX simplesmente para de funcionar, para de atualizar, e dá um certo trabalho poder recuperar esses arquivos PBIX quando está ativado. Então vá com os seus arquivos aí em risco. Eu vou arriscar aqui, eu vou fazer o vídeo, só que depois eu vou desativar. Eu vou deixar esse conjunto de esses metadados aprimorados ativados só quando eu trabalhar com um arquivo, um relatório que de fato eu for usar grupo de cálculo. E é isso aí. Então, cria sempre aí um backup dos seus arquivos que você for utilizar grupos de cálculo, e vamos embora. Vou ativar, ele vai pedir aqui para me reiniciar o meu Power BI. Vou ativar ele aqui de novo, vou abrir ele de novo. Então, perceba agora que ele já ficou escuro, ele já está funcionando. Eu vou adicionar então os dados que eu criei aqui no Excel. Vou inserir dados, vou adicionar aqui essa tabelinha. Tabelinha bem tranquila, só para dar essa introdução aí para vocês. Vou colocar a quantidade como número inteiro, peso como número inteiro e valor como número decimal fixo aqui. Eu vou deixar como moeda e duas casas decimais. Só isso, vou dar um aplicar alterações. Ele vai carregar a minha tabelinha e tranquilo. Vamos criar um grupo de cálculo agora. Eu venho aqui nas ferramentas externas. Eu ainda não. Até agora, né, no vídeo, eu não expliquei de fato o que é um grupo de cálculo, né? Então, basicamente é o que? Eu vou criar uma forma de diminuir a quantidade de fórmulas que eu preciso criar, de medidas, e eu vou poder ter a opção de fazer filtros de medidas no meu relatório. Pode ter ficado um pouco complicado o que eu falei aqui agora, mas assim que eu for desenvolvendo o grupo de cálculo aqui, vai ficar bem tranquilo de entender. As medidas que a gente vai utilizar, né? Seria que eu vou criar uma tabelinha nova, né? De medidas. Só carregar ela aqui, fechar. E aqui eu vou colocar as minhas medidas. A primeira medida eu vou fazer a quantidade total, né? Quantidade igual a soma da quantidade. Não tem segredo. Eu vou ocultar essa coluna 1 aqui, só para minha medida, a minha tabela de medida ficar com símbolo de medida. Vou criar uma medida de peso, sum de peso, e uma medida de valor. Sum valor. Beleza? Então, qual que é a ideia? Imagine o seguinte, eu quero fazer uma tabela com o produto onde eu queira o meu peso. Aqui eu vou estar mostrando o meu peso. E aí eu vou fazer uma outra medida que vai ser o peso total. Peso total, que seria uma calculate, só a medida de peso, e uma raw, né? Pode dar uma raw aberta mesmo que vai pegar. Então eu tenho aqui um peso total, que seria o 608, né? Aqui dá a soma de todos os pesos de todos os produtos. E eu vou fazer uma porcentagem. Peso porcentagem. Peso porcentagem. Igual a divide peso pelo peso total. Vou colocar aqui peso porcentagem. E eu vou colocar esse peso porcentagem no formato de
porcentagem. Seria isso. Agora imagine o seguinte, eu quero fazer a mesma coisa, não para o peso, porém eu quero fazer isso para a quantidade e para o valor. Então eu teria que criar aí mais 4 medidas, né? E outra coisa, se eu quisesse criar um filtro onde eu pudesse selecionar quais medidas eu quisesse mostrar no meu gráfico. Como assim? Imagina que eu tenha uma segmentação de dados aqui, uma segmentação de dados que eu tenha escrito peso, peso total e peso porcentagem. E a partir de qual eu selecionar, apenas as medidas que eu selecionar vão ficar aparecendo aqui no meu visual. Então vamos lá, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo para resolver outras coisas, mas agora eu voltei. Eu deletei então aquela medida de peso total e de peso porcentagem. E agora eu vou criar o grupo de cálculo. Então eu venho aqui nas minhas ferramentas externas, clico em tabular editor. Aqui existem outras vantagens, viu, de trabalhar com o tabular editor. Eu vejo que aqui é mais rápido criar medida. Aqui dá pra você vir aqui, ó, dá para você criar novas medidas dentro da tabela, dá para você trocar o idioma do PBIX, do modelo, né? Primeira coisa, vá em File, Preferências e deixe as medidas no modo ponto vírgula ou então no modo vírgula, né? Se você faz medida com delimitador de vírgula. Então vamos lá, como que eu crio um grupo de cálculo? Eu venho aqui em tabela, clico com o botão direito e crio um novo Calculation Group. E aqui eu vou chamar esse grupo de cálculo de cálculos. Ele é uma tabela, ele tem uma coluna que chama Name, que no caso seria o nome das medidas, né? Eu até vou deixar escrito aqui como medidas. E agora eu vou criar cada uma das medidas. Lembrando que cada medida vai ser uma linha, vamos assim dizer. Eu vou criar 3 medidas aqui. A primeira medida eu vou chamar de parcial. A segunda medida eu vou chamar de total. E a terceira medida eu vou chamar de porcentagem. Então, vamos lá. Aqui dentro da parcial, eu vou escrever a medida do total, que seria o peso, a quantidade ou o valor. Aqui no caso, eu não vou escrever sum de peso, sum de quantidade, sum de valor. Aqui eu vou escrever apenas a função de DAX que é a Selected Mastery, que é isso, só isso. Aqui tem o DAX Formatter para deixar a medida ajeitada, só isso. O que essa Selected Mastery vai fazer? Ela vai trabalhar, ela vai fazer o cálculo em cima da medida que você colocar no campo de valores da tabela. Daqui a pouco vocês vão ver isso. O total, eu vou fazer uma Calculate Selected Mastery How. Seria o peso total lá que a gente tinha feito. Vou copiar ela aqui, porque a porcentagem é divide aqui. Eu vou dividir a medida pelo total da medida. Basicamente isso. Perceba que eu não preciso colocar aqui o medida igual. Não preciso colocar isso. Só coloco a fórmula mesmo. Ele vai ficar com esse símbolo aqui. Vou dar um salvar, Ctrl S. Vou fechar. Eu já criei o grupo. Então perceba que já apareceu uma mensagem de alerta aqui. Que um ou mais grupos de cálculo precisam ser atualizados manualmente. Então eu vou atualizar ele. Na hora que eu atualizo, o grupo de cálculo seria essa tabela de cálculos aqui. Se você vier aqui na visualização das tabelas, você vai perceber que ela tem um campo de medidas. Eu até escrevi errado aqui, né? Escrevi medidos, mas não tem importância. Eu tenho aqui o nome das medidas e aqui um outro campo que só me mostra -1. Mas no caso seria
o cálculo, né? Seria a sum, a calculate e tudo mais. Então, qual que é a jogada aqui? Criando aquela tabela novamente de produtos, eu vou colocar na minha linha os produtos, nos valores eu vou colocar o peso, e agora nas colunas eu vou colocar as minhas medidas. Essa coluna de medidas seriam aquelas medidas que eu criei no grupo de cálculo. Então perceba só, ele fez o cálculo da minha parcial, que é só o peso, ele fez a porcentagem, a gente vai ajustar essa porcentagem aqui, e aqui ele me mostrou o total, que seria a soma de todos os valores da parcial. Se eu tirar esse campo de peso e colocar a quantidade, ele vai fazer o mesmo raciocínio, só que agora ele faz com a quantidade. E o mesmo para o valor. Se eu colocar o valor, ele faz a mesma relação para os valores. Perceba que aqui ele colocou o valor como reais, né? Porque essa medida é em cima de moeda. E aqui está uma grande vantagem do grupo de cálculo em cima do modo antigo que a gente fazia, né? Quem sabe aí a gente fazia uma tabela de medidas e aí fazia um switch com os campos de medidas e aí era mó chato de fazer. Aqui eu posso definir qual o formato do número para cada campo. No caso, essa porcentagem, eu vou querer que ela fique em porcentagem. Outro detalhe, e se eu colocar o peso aqui também no valor? Se eu colocar o peso no valor, ele vai fazer o cálculo do parcial para o valor, o cálculo do parcial para o peso, o cálculo da porcentagem para o valor e por peso e assim por diante. Vamos só mudar aqui para porcentagem ficar ajustada. Então eu venho aqui nas ferramentas externas, venho no tabular editor, venho aqui nas minhas tabelas, grupos de cálculo, eu vou na medida aqui de porcentagem e aqui ó, eu tenho esse format string expression, que eu posso colocar aqui a fórmula de porcentagem. Sempre que eu faço uma alteração aqui, eu dou um Ctrl S para salvar e perceba que agora as porcentagens já estão funcionando. E um outro benefício que tem do grupo de cálculo é que eu posso criar a segmentação de medidas. Então, olha só, eu quero mostrar apenas as medidas de parcial, ou então eu quero mostrar apenas as medidas de porcentagem, ou então apenas as medidas de total, e assim por diante. Posso selecionar o que eu quiser aqui no campo. Beleza? Isso é só uma introdução mesmo ao grupo de cálculo. E a gente vai ficando por aqui.